Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois tópicos. O primeiro é a história, resumidamente, da psiquiatria da infância e adolescência, e o segundo é sobre a formação do psiquiatra da infância e adolescência. Começando pela história, é interessante a gente colocar que até por volta do final do século XIX, o conceito de infância e adolescência era às vezes diferente ou até inexistente. Em algumas sociedades, a criança, ela, em vez de estudar, ela já iniciava a vida com poucos anos, já começava a trabalhar. E a adolescência, que seria depois da puberdade, já se procurava então o casamento das meninas e o menino já começava então a desenvolver a sua vida própria. Sobre a saúde mental, é interessante dizer que nessa época existia um conceito de que a mente das crianças não era desenvolvida e estável o suficiente então para ser capaz de sofrer um problema, um transtorno mental. Então essa questão era bem negligenciada. Não só a questão da saúde mental, mas a saúde como um todo de crianças e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, a pediatria ela só emergiu como uma especialidade médica no final do século XVIII, em Paris, no Hospital des Enfants Malades, que foi o primeiro hospital especializado no tratamento de crianças doentes. Já o assunto, o tema psiquiatria da infância e adolescência, ele emergiu nos Estados Unidos por volta de 1899, da então criação da primeira corte juvenil, primeiro tribunal para julgar jovens nos Estados Unidos, que foi no estado do Illinois. Nessa época, então, ficou necessário julgar se as condições do jovem eram capazes então de fazer com que ele fosse julgado. Então, a partir daí foi pensado na questão da sanidade mental de jovens, E a psiquiatria infantil começou no mundo científico por volta de 1920. O que a gente observa é que não faz muito tempo, mas também já faz um bom tempo, desde 1920, então já se desenvolve a saúde mental, o estudo da saúde mental de jovens e crianças, Mas então, se antes não eram considerados problemas para a saúde mental da criança, como é que era antes? Então, alguns relatos mostram que, infelizmente, os transtornos mentais em crianças e adolescentes eram encarados de outra forma. Por exemplo, os transtornos mentais relacionados ao comportamento, que a gente pode dar o exemplo de dois aqui que são mais frequentes. Por exemplo, o transtorno de oposição desafiante, que é um transtorno em que a criança ela tem núcleos de irritabilidade, núcleos de dificuldade de obediência e núcleo de ser uma criança um pouco mais vingativa. E o transtorno de conduta, que já é uma criança que viola algumas regras da sociedade. Hoje a gente considera isso um transtorno, a gente inicia o segmento e a gente tem como fazer esse tratamento. Mas na época esses transtornos de conduta, eles eram amplamente considerados como problemas morais que mereciam então uma punição. A origem desses problemas na época eram devido à maldade e não um transtorno. O outro grupo de transtornos que a gente costuma ver frequentemente também é a questão da dificuldade do aprendizado, que hoje se tem tratamento, se tem acompanhamento, mas na época, infelizmente, as pessoas, além de sofrerem uma discriminação, porque existia até um termo para essas pessoas, que eram os aldeões, entre aspas, burros, e eles estavam marginalizados em relação à sociedade, e isso, com o passar do tempo, por volta de meados do século XVIII, a questão do estudo
da questão da mente, do cérebro, ele se concentrava principalmente na questão de o estudo de convulsões, medo nos sonhos, distúrbios de sono, gagueira, entre irmãos e epilepsia, né? E a visão predominante é que os transtornos mentais eles não ocorriam antes da puberdade. Andando adiante, somente no século XIX a situação mudou um pouco, quando os livros de psiquiatria geral começaram a citar a presença então de transtornos mentais em crianças. O inicialmente delimitado foi a questão da possibilidade de mania e de melancolia, que são termos que na época eram usados de uma forma mais ampla. Mas hoje a mania se enquadra mais na questão do transtorno bipolar e a melancolia é um sintoma, às vezes uma classificação de um episódio depressivo. Mas seriam então essas noções gerais iniciais que foram iniciadas nos livros de psiquiatria geral no século XIX, né? As causas desses transtornos mentais, então, eles eram classificados de modo bem amplo em dois grupos, né? Desses grupos eram que as causas eram devido a problemas psicológicos como medo, tristeza, e o outro grupo incluía a questão das causas físicas, que podemos falar entre elas a epilepsia e as febres que na época eram constantes, como por exemplo a febre tifoide e o sarampo, né? Por volta então já do final do século XIX, cresceu-se então o entendimento mais amplo do problema da saúde mental, de que existiriam então outros fatores que estariam envolvidos, mas ainda se mantinha a hereditariedade como um fator principal. E nessa época começou-se a observar alguns detalhes da saúde mental infantil, como por exemplo a questão que a puberdade seria um momento de atenção, um momento de risco para determinados problemas. Começou-se a diferenciar a epilepsia do retardo mental, o retardo mental de outros transtornos psiquiátricos, e observou-se também a possibilidade da existência de suicídio em crianças e adolescentes. E por volta de 1887, o psiquiatra alemão Hermann Ebbinghaus publicou então o primeiro tratado de psiquiatria infantil, então o primeiro livro que abrangia de forma exclusiva e ampla a questão da psiquiatria da infância e adolescência. Então a gente viu até aqui a questão do século XIX. Com o passar do século XIX para o século XX, a gente teve uma grande mudança então da visão do que seria a infância e a adolescência. A gente pode citar como grande mecanismo, como grande divulgador dessa mudança, a escritora Ellen Key, que escreveu o livro Os Séculos das Crianças. Nesse livro, dentre outras coisas, ela propõe que as crianças do mundo deveriam ser a preocupação central da sociedade do século XX. E foi importante, então, essa conscientização para o entendimento das crianças na sociedade, né? Já estavam, então, também começando a ser colocados a questão do estudo obrigatório desenvolvido pelo Estado. Se desenhava melhor o papel da criança e o papel, então, do jovem, do adolescente, né? Somado a isso, né, a psiquiatria também ela teve um desenvolvimento muito grande no século XX, que começou primordialmente pela psicanálise, seguida da higiene mental, os movimentos de orientação dos pais, das crianças,
né? Isso foram ferramentas importantíssimas para desenvolver esse início da psiquiatria da infância. E após a Segunda Guerra Mundial, então surgiu uma explosão de pesquisas na área em relação à natureza, em relação ao diagnóstico, em relação à classificação, né? Que aí então foram mais desenvolvidos ainda os manuais diagnósticos, que nós temos, por exemplo, o Código Internacional das Doenças, que a sigla é o CID, que estamos na 10ª edição. Os transtornos mentais, eles estão principalmente classificados nos grupos em que começa com a letra F. Óbvio que também existe outros que não estão no F, mas primordialmente os F. E o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que hoje nós estamos na 5ª edição, que é um manual que foi desenvolvido principalmente para a questão de estabelecer limites entre os transtornos, com o objetivo de padronizar melhor a questão das pesquisas em psiquiatria. Então, também foram muito importantes então para delimitar então essa nossa área. Além disso, surgiu após a Segunda Guerra Mundial abordagens outras psicológicas, como por exemplo abordagens cognitivas, abordagens comportamentais, cognitivos e comportamentais, e finalmente também surgiu o tratamento farmacológico, o surgimento de medicações então que poderiam ajudar além da psicoterapia no tratamento desses problemas, tá certo? E em relação à questão das sociedades, para a gente deixar aqui registrado, então nos Estados Unidos em 1937 foi fundada então a Associação Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência e Profissões Associadas, cuja sigla é o IACAPAP. Em 1953 foi fundada a Academia de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que é o AACAP, e na Europa em 1954 ocorreu a primeira reunião da então chamada União dos Pedopsiquiatras, né, que seria um sinônimo de psiquiatra da infância e adolescência, mas que posteriormente foi renomeada para a Sociedade Europeia para Psiquiatras da Infância e Adolescência, cuja sigla é o ESCAP. Mas, infelizmente, até hoje existem alguns países em que a psiquiatria da infância e adolescência ainda, depois de mais de um século, ainda não é considerada uma subespecialidade de forma formal, né? Vamos então agora falar da segundo tópico do nosso vídeo, né? Que é como é a formação de um psiquiatra da infância e adolescência. Começando pela formação no Brasil. Então, no Brasil, é interessante até a gente diferenciar também do psicólogo, porque algumas pessoas têm essa dúvida. Então, o psicólogo, ele faz a graduação em psicologia, que é uma área super fascinante e importantíssima para a saúde mental. Enquanto o médico psiquiatra, ele, como eu acabei de falar, ele faz medicina, que é um curso que demora em média 6 anos. E após o curso de medicina, ele pode então seguir 2 caminhos. O primeiro é tentar buscar experiências sobre supervisão de um profissional experiente, acumular trabalhos científicos e fazer o teste da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que o nome na verdade é Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, né, e conseguir esse título. O outro caminho, que eu particularmente considero a melhor possibilidade de formação, é através do programa de residência médica, né? Esse programa de residência médica, o aluno, ele na psiquiatria demora 3 anos de formação, em que nesses 3 anos ele atende a diversas disciplinas em psiquiatria para conhecer sobre o mundo da psiquiatria, e ao mesmo tempo ele estagia em hospitais, em urgências, em
CAPS, né, que são os serviços de atenção psicossocial, entre outros serviços, como ambulatórios. Então, é uma prática associada com a teoria de uma forma bem concentrada, né, bem intensiva. Então, o psiquiatra, ele, como eu falei, ele faz geralmente o curso de medicina, posteriormente a residência em psiquiatria geral, que é o que a maioria dos psiquiatras tem como formação em psiquiatria. Porém, se você deseja ser psiquiatra da infância e adolescência, como eu falei, o sinônimo pedopsiquiatra, além da medicina, que é a graduação de 6 anos, você deve fazer os 3 anos de psiquiatria e passar novamente em outra prova, né, que as residências do Brasil a gente necessita passar em um concurso para então poder participar. Então você passa em uma segunda prova e participa de mais um ano intensivo somente estudando e estagiando em serviços de saúde mental infanto-juvenil. Terminando então essa segunda residência, você então pode credenciar o seu título na Associação Brasileira, né, de Médicos, no Conselho Federal de Medicina, e então você consegue o título de psiquiatra da infância e adolescência. Vamos então ver rapidamente como é que é no resto do mundo, né? Como eu falei lá da sociedade europeia e a sociedade americana, como é que é isso? Então, nos Estados Unidos é uma formação bem parecida com a brasileira, né? Com algumas diferenças, né? Lá, primeiro, obviamente, você tem que virar médico, depois você faz uma especialização, que no caso lá também é bem parecido com uma residência, né, que no caso de psiquiatria, né, que seriam por volta de 3 anos também, que nem a da brasileira. E após você ser psiquiatra, aí você faria então mais 2 anos de psiquiatria da infância e adolescência. Outra possibilidade é que a partir de 1984, algumas instituições lá nos Estados Unidos, alguns hospitais, também criaram um programa sanduíche, né? O que acontece? Em 5 anos a pessoa ela treina tanto a pediatria, a psiquiatria e a psiquiatria da infância e adolescência. E quando a pessoa então sai desse tipo de curso, ela consegue ser tanto pediatra, psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência, né? São alguns serviços. Enquanto isso, na Europa é um pouco diferente. Existem alguns países em que a psiquiatria da infância e adolescência ela é uma especialidade independente, ou seja, você fazendo medicina, você já pode iniciar pela psiquiatria da infância e adolescência, enquanto outros países seguem o mesmo caminho do Brasil e dos Estados Unidos. Primeiro você tem que ser médico, depois psiquiatra e, por fim, psiquiatra da infância e adolescência. Tá certo? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar na caixa de perguntas do YouTube. Se vocês quiserem me seguir mais de perto, nós também temos um Instagram. O nome do Instagram é o usuário @psiquiatrateresina. Muito obrigado.